Olá, olá! Mais um episódio do Sescute Podcast e hoje vamos desconstruir um tema super importante e de todas as épocas, virgindade feminina. Eu sou Camila Rabelo, médica ginecologista, apaixonada pela saúde da mulher e pela potência feminina. Olá, eu sou Mila Vaz, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. E hoje vamos desconstruir essa ideia de virgindade. Vamos falar um pouquinho disso historicamente, né, Miloca? Fala aí que você gosta de falar dessa parte da história. Na verdade, Acho conceitual. Pois é, então a gente tem aí essa virgindade como marco, né, da vida da mulher. A gente vem carregando esse rompimento de ímen, esse ímen que é quando a gente rompe esse ímen, é que a mulher perdeu a virgindade. Então a gente carrega isso historicamente para a mulher, né, esse ímen como algo, esse marcador. Além desse marcador, eu acho que o peso histórico do que representa a sexualidade, a virgindade feminina, né? Isso, então assim, né? Então, assim, você ser virgem. Então, quantas mulheres a gente tinha ali que eram, por algumas sociedades, sendo vendidas porque eram virgens, porque tem todo aquele tabu de você ter a relação sexual com penetração e uma mulher que é virgem é melhor, né? Dá mais prazer. Então, tem todo esse contexto, assim. E traz uma conotação de posse, né? Exato. Ela é a primeira vez. Virginar essa mulher é um homem poderoso que está tendo acesso pela primeira vez. Então, isso pra eles é um. É como ela não foi tocada por ninguém. E eu sou o primeiro que estou fazendo isso. Mas isso a gente está trazendo só para falar de história. E não é nada do que a gente pense que deva ser fomentado, né? A gente está num lugar de resgate dessa mulher com sua sexualidade. E o direito que ela tem à sua sexualidade ser vivida e descoberta da maneira como ela quiser e buscar. Eu acho, mas primeiro ponto é desconstruir que o rompimento desse ímen é o momento que ela perdeu a virgindade. Sim, primeira coisa, deixa eu falar do ímen. Do ímen. O ímen, o que é o ímen? Uma estrutura anatômica que está no introito vaginal, que é uma membraninha muito fina, rosácea, e que tá lá. Exatamente. E que ele pode ser... O que foi construído em torno dele e o que foi dado de valor a ele, aí já foi uma coisa só historicamente construída e culturalmente modelada. Exato. Mas que importância real tem essa membrana? Que importância real tem esse dia que essa membrana foi rota? É sobre o que a gente vai estar conversando aqui hoje. Exato. A gente sabe que essa membrana, ela pode ser, né, pode ser rompida no momento de masturbação, numa queda, em qualquer manipulação, talvez até no exame ginecológico que porventura ela precise fazer. Então, assim... Pode acontecer antes, de fato, de uma penetração. E aí, será que em todos esses momentos ela deixou de ser virgem por conta, né? Então, fica aí a pergunta. Será que eu deixei de ser virgem porque eu me masturbei? Será aquela queda só porque eu rompi uma queda traumática, rompi meu ímen e aí perdi minha virgindade com uma queda traumática e levo essa história para todo sempre? Exato, né? Então, a gente precisa aí primeiro tirar esse marco aí, né, eu acho que esse conceito, essa importância desse ímen e resgatar essa sexualidade. A mulher precisa encontrar-se com a sua sexualidade, com o seu autoconhecimento, com a sua manipulação, sem o receio desse ímen. E ela precisa vivenciar suas experiências sexuais e de intimidade conforme isso vá acontecendo para ela, na progressão que ela vá querendo permitir dentro de uma relação de intimidade progressiva, sem tanto valor neste ímen, porque também tem, do mesmo jeito que você falou de condições assim que romperiam esse ímen de forma acidental, mas também tem aquelas meninas que vão se preservar de uma relação por penetração com a expectativa de estarem preservando sua virgindade enquanto elas estão tendo todas as outras relações de intimidade. Exato. Então ela está permitindo sexo oral, manipulação digital, sexo anal, todas as outras estimulações de preliminares e de sexo de outras maneiras, e não está permitindo a penetração por essa supervalorização do conceito de um ímen íntegro. E existe toda uma pressão social, familiar, cultural, por esse ímen. Muitas vezes, algumas religiões também, muitas religiões... validam isso que eu acabei de falar, exatamente, né? Porque tem o sexo só após o casamento. Então, assim, ela faz várias intimidades, todas as outras, né? E antes do casamento, todo o resto é permitido, não o rompimento do ímen, o sexo com a penetração. Sim. Então, toda aquela pressão ali que ela vive, familiar e da religião, bloqueiam ela... Sim. Né? Naquela sexualidade ali. Sim. E todas essas outras coisas que ela fez, a gente vai chamar de quê? Pois é. Então, assim, o que a gente precisa também desconstruir, além de desconstruir esse momento desse rompimento do ímen, gente, que penetração não é o único tipo de sexo, Sim. né? Então, que sexo oral, todas as intimidades, tudo isso já
já valeu. Tudo isso já valeu. E se você quiser considerar que já foi o seu momento e tudo isso já tá valendo. E aí, uma outra coisa importante da gente dizer, não é perda. O que a gente, assim, o próprio conceito, perda da virgindade, parece que já traz uma conotação, perdeu a virgindade, uma coisa de perda. Quando, na verdade... É um ganho, né? É um ganho de uma experiência sexual, da sexualidade, do conhecimento. Então, assim, a gente sabe, quando a mulher ela tem a oportunidade, que ela se oportuniza em se conhecer sozinha, em se tocar, se masturbar, né? E aí ela passa a fazer isso junto com o outro, ali, pequenas intimidades. Quando ela vai pro momento, pro sexo, que com a penetração, ela já vai muito melhor. Ela já se conhece, ela já sabe o que aquele estímulo vai gerar nela, ela já percebe o corpo. Então, se escutar, se conectar, se perceber, sem dúvida, é fundamental para quando ela vai para aquele momento ali de penetração. Quando a gente pensa naquele sexo com penetração, porque toda essa intimidade já é vida sexual, não só o sexo com a penetração. Isso que eu te perguntar, e como é que então, como é aquilo que a gente conversou há pouco? E o marco? Então, o marco vai ser de cada um, a descoberta de cada um, né? A gente tem meninas, isso que eu ia chegar lá, que às vezes seguraram, teoricamente, assim, às vezes tendo a oportunidade de ter outros tipos de intimidade, outras não, mas quando chegam naquele momento, naquele marco da penetração, elas simplesmente travam. Não conseguem ter penetração, vão ter penetração com muita dor, né? Por questões emocionais também, tá muito ligada essa questão emocional. E aí, ou elas conseguem, ou era com carinha que ela não queria, não era da maneira com que ela pensava, e posteriormente ela vai ter uma relação que, poxa, foi bacana, foi completa, eu tava entregue, foi bom. E pra ela passa a considerar aquele momento ali. Ali foi de verdade a minha primeira vez. Porque muitas vezes... Como tem essa carga histórica, a primeira vez ninguém conversou comigo, existe essa história de que a primeira vez tem que doer, né? Tem que sangrar. Tem que sangrar, então isso não é verdade, não tem que doer, não tem que sangrar, só que é um assunto que a gente não fala, ninguém me informa. Então eu não sei exatamente como vai ser, fora que assim, muitas vezes quando a gente pensa num casal jovem que tá ali se descobrindo, né, a partir... Não tem uma idade certa também, mas a gente sabe que a maioria dos meninos vão ser ali entre 15 anos, né, 17. Então, assim, vai ser numa escada, num prédio, num lugar proibido, porque os pais não sabem, no final de semana, ou quando os pais estão na casa de praia, ou quando os pais estão ausentes, ainda não chegaram no trabalho. Então, tudo ali ligeirinho, corrido, escondido, né, naquele proibido. Então, tudo isso vai gerando essa angústia. Então, nem sempre foi, poxa, era que eu queria. Muitas vezes tem a própria pressão do grupo, de todo mundo já tá se relacionando sexualmente, já cobrando está tendo a penetração, né? Fazendo sexo com a penetração. E eu? Quando será o meu? E aí faz, você não vai? Você não vai ter? Por que você não vai? Então, às vezes também nem era exatamente aquele momento. Eu não estava me sentindo preparada. Não era com aquela parceria que tanto eu desejava, naquele momento que eu desejava. Mas diante da pressão toda do grupo, eu acabo cedendo. E o que é que acontece? Fico totalmente frustrada. Ou acabo levando pra minha vida uma leitura ruim, né? Daquele momento. Então aí eu acho que eu já pego esse gancho pra deixar muito claro que apesar da gente estar falando sobre sexualidade, fomentando esse empoderamento, independente de idade, no momento em que cada menina entender que tem curiosidade, vontade, desejo, ao mesmo tempo, a gente precisa deixar claro de que a relação de intimidade, a relação de confiança, e ela escolher esse momento com base no que ela sente, no que ela está preparada e com quem ela quer, é o ponto mais importante. Muito mais do que a gente criar marcos, nem de idade, nem do que deve ser feito ou não deve ser feito. Cada um vai vivenciar isso de uma forma progressiva dentro do que está vivendo, aprendendo, se permitindo, desejando, querendo e gostando. Mas é importante não perder de vista essa menina, como ninguém, nem as meninas, nem os meninos, ninguém perder de vista que tudo só deve ser feito na medida em que o seu corpo consinta, em que você consinta e que você queira e que aquela seja a pessoa. Esse entorno da pressão, nem a pressão familiar ou qualquer de outra fonte cultural, religiosa, cultural, o que for, lhe puxando contrário a você exercer a sua sexualidade, que você já está desperta para ela, nem a pressão dos seus amigos, dos seus núcleos de convivência, no sentido do tem que ser rápido, tem que ser agora, já tinha que ter sido. Nem uma coisa nem outra. A menina precisa, e o menino também, ficar firme no lugar de eu posso, eu farei, no momento em que eu quiser. Isso, e o casal precisa ali também estar coeso no querer dessa primeira vez. Porque o que a gente vê muito, às vezes, é ele querendo, ela ainda não quer, ela tá com medo. Até exatamente por conta desse marco, que é o rompimento do ímen, e se minha família descobrir, o que é que eu vou contar, né? Porque a gente tem essa diferença pro homem, que a gente não sabe, fora que eles são muito mais estimulados, que é bacana, poxa, ele
teve a primeira vez, o homem independente não sofre essas pressões que a mulher sofre, e a gente ainda tem esse marco aí anatômico, né, mostrando que agora ela não é mais virgem. Quantas mulheres que não sangraram na primeira vez tiveram, né, a sua palavra ali afrontada por conta dessa falta desse sangue, né? Ocorrer, a gente tem lá as culturas que sujam o lençol de sangue, precisa ter que mostrar. Mas aí isso eu acho que a gente já falou e já deixa claro de que não é o ponto mais importante. Isso. Romper ou não romper o ímen não é o ponto mais importante. Se você se expôs à intimidade, de um modo geral, e a todas as formas de prazer e de sexo e de estimulação, é a sua intimidade sendo construída e tá tudo bem. E não tem que ter marco nenhum que você não queira dar, né? Mas quando você falava, eu pensei algo, mas agora eu me perdi. Mas era nesse sentido. Vamos falar outra coisa que já então, me lembro. Vamos deixar claro que também a primeira vez, apesar de deixar um marco para essas mulheres, né? Essas meninas aí, que estão se descobrindo mulheres, ela não precisa definir a sua vida sexual. Porque na maioria das vezes, infelizmente, historicamente, essas primeiras vezes são primeiras vezes bem ruins. Era isso que eu ia falar, na verdade. Eu ia resgatar, porque tem nosso episódio sobre masturbação feminina, que é importante, né? Um episódio de autoconhecimento, que é importante nesse tema. E era isso que eu ia resgatar aqui agora, para trazer o que a gente já falou em outras situações. Uma menina que que consegue ser bem orientada, para que ela tenha a liberdade de se conhecer e se autoestimular, é uma menina que vai vivenciar a sua sexualidade, a sua primeira vez, ou a sua primeira penetração, que seja, de uma forma mais segura. Porque ela vai... Talvez aí seja mais prazeroso, porque é uma menina que já conhece melhor o próprio corpo, já conhece melhor os próprios limites, o próprio prazer, que já permitiu algumas outras coisas antes. Então, talvez para ela seja legal. Então, essa relação de primeira vez, ruim ou boa, tem muita relação com o quanto que ela se conhece, o quanto que ela se permitiu antes, o quanto que ela tá segura da decisão dela, o quanto que ela tá inteira na decisão, satisfeita e confiante naquela parceria. Então, isso é bem importante para definir vai ser bom ou não vai ser bom. Então, vem de antes, né? Começa do começo, como tudo em sexualidade, começa do começo. E a outra coisa que eu ia comentar era sobre os meninos, que você trouxe em algum momento, foi isso que eu tinha perdido. Os meninos são sempre estimulados, desde muito novinhos, a conhecer-se, estimular-se, masturbar-se. Então, existe esse fomento sobre a sexualidade masculina, mas não da não sexualidade existe nenhum feminina. fomento na sexualidade feminina, nenhum estímulo, nenhum incentivo. E então ela vai para esse momento, quando ela decide ir, ela não foi tão bem preparada quanto os meninos. E é sobre tudo isso que a gente tenta conversar. Exato. E assim, quebrar, né, para que essas meninas entendam que essa primeira vez não diz nada sobre elas, né? Porque o quanto a gente fomenta pro homem, fala, pô, que bom, teve a primeira vez, virou macho, né? Agora ele virou homem, agora ele é retado porque ele teve a primeira vez. A menina, ela é vista como agora ela virou piriguete, agora, né? Então, assim... O prazer feminino é associado ali, é um pouco a piriguetagem, vagabundagem, exatamente. Né? Então ela é vista como vagabunda, não era isso mesmo, foi com qualquer um, mesmo quando é com o namorado, agora é como se ela tivesse perdido o valor dela. É como se a sociedade tivesse o direito de julgar o que ela fez, ou deixou de fazer, isso. Né? Enquanto que isso é totalmente distinto dos meninos e não é da conta de ninguém, o julgamento. E isso não define ninguém, não, né? Não. Muito pelo contrário, né? É uma menina que, claro, tudo medidas proporções, mas é uma menina que está se investindo em algo que vai acompanhá-la durante toda a vida e lá na frente, com certeza, ela colherá também mais empoderamento dentro das dificuldades que a sexualidade ainda vai impor a ela à medida que ela envelhece e outras fases ela vai vivenciando. Então, acho que é isso, né? Vamos para os mitos e verdades, Miloca, dessa... Vamos lá. Acho que a gente falou, né? Um pouquinho aí que não é verdade, que toda mulher sangra nessa primeira vez. Não é verdade ter dor, ser ruim. A gente precisa se preparar para esse momento. Mas também não precisa se cobrar que seja uma primeira penetração super prazerosa, por N motivos. Primeiro, porque aquela ali tá recheada de expectativa, de medo, de angústia, de um monte de coisa, que precisa ser desconstruída para minorar esse problema, mas sim, ainda é dessa forma. E depois, porque não necessariamente essa penetração vai ser algo, a cereja do bolo em nenhum momento da vida sexual dessa menina. Sim. Então tem esse outro lado, né, de que o estímulo feminino muitas vezes não tá prioritariamente naquela penetração. Então desconstrói um pouco, vai no caminho, vai no que tá afim, vai no que sente prazer e não cria muita expectativa. Como não acha que, agora que teve a penetração, agora que deu tudo errado, agora que eu cometi o erro. Não é por aí. Não tem esse momento, não tem cometer erro, tem descobrir-se, tem caminhar e responder aos seus hormônios, ao seu input sexual, que a sua puberdade vai lhe dar. É só trazer para as meninas o direito que os meninos sempre tiveram de vivenciar a sua puberdade com este direito, né? Bom, então acho que aqui temos pontos chaves, hein? Para poder a gente
quebrar esse tabu aí sobre virgindade, venham assistir o nosso podcast. Lembrando que virgindade não define valor, caráter ou moral de ninguém. É isso. Até a próxima.